Hoje nós iremos confeccionar a febre do momento, que são os estojos Bobbie Goods. Eu fiz essa versão para meninas, no sintético verniz, e fiz uma versão meninos, no sintético Prada. E agora nós iremos confeccionar uma outra peça no sintético Duna. Então, eu irei passar as medidas, irei passar todas as informações para vocês. Para confeccionar esta peça, você vai precisar da medida de 8 centímetros por 32 e uma outra parte de 20 centímetros por 32 no seu material principal. Para o seu tecido de forro, você vai precisar de 9 centímetros por 34 e 21 centímetros por 34. Você vai precisar de um zíper de 37 centímetros, de número 5 ou de número 3, um cursor e uma parte de 10 centímetros por 31 centímetros. Na verdade, pelo total da peça montada, eu creio que vai ficar em torno de 30 centímetros, então eu vou deixar 31 centímetros e depois a gente refila o que precisa. Você vai precisar de 2 puxadores, que eu vou usar o viés de Boneon, na medida de 6 centímetros dobrados ao meio. Você terá 2 puxadores de 3 centímetros. Então, vamos à confecção da peça. Para você que nunca costurou, o zíper tem um lado direito e o lado esquerdo não, o lado avesso. Você tem que colocar o lado dos dentinhos do zíper virados para baixo. Você faz uma marcação no centro do seu zíper e no centro do seu material. Você tem que alinhar, você coloca uns clipezinhos, alinha o seu zíper sem puxar, sem esticar, alinha com a borda do seu material e você vai passar uma primeira costura que se chama costura de segurança, apenas para prender o seu zíper no material, certo? Você alinha aqui em toda a extensão. Eu vou usar um ponto de número 3, eu estou usando uma agulha de número 16. E vamos à primeira costurinha. Vamos virar um pouquinho aqui. Infelizmente, vocês não conseguem ver a parte da costura. O meu pedestal ainda é um pedestal muito pequeno e não permite que vocês consigam ver todo o processo. Então, após fazermos a costura, devemos retirar as linhas, para que a gente sempre mantenha um trabalho limpo. Então, a primeira costurinha foi feita a meio centímetro da borda. Agora, você tem que colocar o seu forro. O meu forro aqui é o nylon 70 emborrachado, que ele é brilhosinho assim. Desse lado, ele é uma borrachinha. É preciso, se você não tiver muita segurança, você pode usar essa fita aqui, que se chama fita dupla face. Esta aqui é na medida de 1 centímetro. Tem menores e maiores. Eu vou cortar ao meio, vou colocar um pedacinho de fita dupla face no início e no final do zíper, aqui onde eu vou colocar o forro,
porque o o nylon 70, ele costuma se deslocar quando a gente costuma dar uma esticada. Então, para evitar que isso aconteça, vou colocar também no meio aqui. Quase nunca coloco no meio. Vamos ver se vai dar certo colocar no meio um pedacinho também. Para ajudar, porque é bastante extenso aqui. Essa fita tem um papelzinho, a gente tem que remover o papelzinho e colar aqui. Ó, remove-se um papelzinho e eu vou colar aqui o tecido de forro. Você pode usar o tecido de forro da sua preferência. O lado brilhoso do cetim vai ficar virado para baixo. Vai ficar de frente para o seu tecido principal. Você coloca bem no início, prende aqui. Você vai distribuir aqui, prender aqui. Vamos ver se alinhou aqui. E não é deste lado. Este lado está maior, eu deixei maior. Tem que ser do outro lado. Este lado. Mas vocês não se preocupem com isso que eu fiz agora. Porque, vamos ver aqui. Tem que estar direitinho. Por que é que você está maior? Deixe-me conferir aqui, gente. Você está maior, por quê? Ah, sim. Bom, eu tenho que começar a colocar pelo centro. Vou começar a colocar pelo centro e distribuir, porque eu deixei maior. Deixei o forro maior. Pois eu terei que refilar, terei que tirar o excedente. Pronto. Como ele costuma agarrar aqui no recalcador da máquina, eu passo um pouco de creme de cabelo para ajudar a deslizar. Aí ele não sofre tanto, não adere tanto. Então, vamos costurar, vamos repetir o mesmo processo. A minha máquina desloca a agulha da esquerda para a direita. Eu costurei com ela no centro, agora eu vou deslocá-la para a esquerda para fazer a costura definitiva aqui. É a costura que vai ficar mais próximo aos dentinhos do zíper. Se a sua máquina não desloca a agulha, você nesse momento aqui vai precisar de um calcador de zíper. O calcador de zíper é assim, ó. Da minha máquina é assim. Você teria que usar essa pecinha aqui. Caso você não tenha, se você tiver na máquina industrial, você vai encostar o seu pé calcador, que é bem fininho, rente aos dentinhos do zíper, e aí você vai ter uma costura ali, onde você precisa. Após fazermos essa costura, ó, as duas costurinhas. Uma a meio centímetro e a outra vai ficar a 1 centímetro aproximadamente.
Agora, nós temos que virar aqui o forro, temos que frisar o forro para que ele não venha pegar no carrinho do zíper. A gente frisa, assim, frisa. Tá? Você frisa aí com o frisador, você frisa aí com a sua unha. Coloca-se para trás e você precisa, ó, coloca bem para trás. Você precisa frisar agora a parte da frente. Você puxa aqui, você puxa e você frisa. Porque agora nós temos que fazer uma costura chamada costura de pesponto. Mais uma vez, vou passar um creme, um pouco no cabelo, que ele é de cabelo. O excesso você aproveita e hidrata o cabelo. Tenha sempre o cuidado de que o seu forro ficou para baixo, para trás. Caso contrário, ele irá pegar no seu... Agora, eu desloco a minha agulha para o centro e eu vou usar o mesmo calcador que eu estava costurando antes, porém, agora eu vou aumentar o ponto para 13,5 para que eu possa fazer a costura de pesponto. Você vai puxando o seu forro, esticando, para que você consiga fazer uma costurinha sem pegar ali no seu tecido de forro. Olha, e aqui nós temos a costura de pesponto. Ó. E aqui ficou bem livre para o cursor passar, certo? Agora, nós precisamos destacar esta parte aqui do zíper, porque nós temos que colocá-la na outra parte. Na outra parte, que é a parte de 8 centímetros, certo? Então, mais uma vez, cuide para que os dentinhos do zíper fiquem para baixo, certo? Você vai colocar aqui, ó, no centro do seu material. Você prende aqui, faz a primeira costura, que é a costura de segurança. Logo em seguida, você coloca o forro, faz novamente a costura de segurança e depois você faz a costura definitiva. Quem tem prática, pula todas essas etapas e vai direto para a costura definitiva. Então, vamos lá, alinha-se aqui e vamos costurar. Vamos prender mais um pouquinho aqui no começo, costurar sem esticar e não muito na bordinha. Baixa-se aqui, baixa-se a agulha e costura-se. Me contem aí nos comentários, vocês já fizeram esse estojo do Bobbie Goods? Como eu estou em uma máquina doméstica, não é com todo o material que eu consigo fazer esse estojo. Eu estou usando sintéticos muito fininhos. O Duna é extremamente fininho, o verniz é fininho. O Prada, dependendo da parte de fundo dele, ele é fininho. Se ele é fundo em malha, ele é mais fino do que
o que tem a parte de trás, que é um fundo sintético. Então, agora nós vamos colocar o tecido de forro aqui. Preciso colocar vou colocar, para evitar problemas, vamos colocar aqui as fitas dupla face. Se você não quer, você não precisa colocar. Coloquei um pedacinho aqui. Vamos colocar 4 pedacinhos, já que eu vou cortar aqui. Não coloca ela inteira, porque senão ela vai acabar pegando na parte da costura. Eu não gosto que a máquina costure em cima dessa colinha da... Esta é a primeira vez que eu estou fazendo esse estojo aqui com vocês. Eu estava evitando fazer, porque quando chega o momento de prender a alça, fica muito grosso e eu tenho medo de quebrar a agulha. Já quebrei a agulha da máquina. Então, eu estava evitando fazer. Porém, eu encomendei materiais e eles só vão chegar daqui a 15 dias. E eu queria fazer um vídeo, não queria esperar chegar os materiais. Então, eu estou sem forro. Na verdade, acabaram todos os materiais e eu estou esperando que eles cheguem. Mas a compra é sempre feita pela internet. Na minha cidade aqui não tem esses materiais, ou se tem, são caros, muito caros. Então, vamos repetir a costura de segurança aqui no zíper. Vou voltar aqui o meu ponto para o número 3, que agora não é costura, é a costurinha de segurança. Eu costumo sempre fazer os vídeos demonstrando com o nylon, com o cetim dublado. Com o cetim dublado, eu inclusive sempre comento que trabalhar com este material aqui, ele é mais complicadinho. Vocês viram que eu precisei colocar a fita para que ele não se desloque. Agora, eu desloco a minha agulha para o lado esquerdo, para que eu tenha uma costurinha rente aos dentinhos do zíper. Agora, a gente tem que virar assim, frisar novamente, para que nós possamos fazer a costura de pesponto. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar o que eu estou fazendo. O pedestal que eu estou usando é pequeno, não me possibilita mover muito aqui. Se eu tirar ele da posição, provavelmente eu não vou conseguir colocá-lo na posição novamente para eu continuar
aqui o trabalho. Então, no final do vídeo, eu irei, se vocês ainda não me conhecem, não me viram, no final do vídeo, após eu ter completado a peça, eu irei tirá-lo da posição e aí eu falarei com vocês, vocês verão quem é a pessoa que vos fala. Vamos novamente fazer a costura de pesponto, colocando o ponto no 13,5. Volto a minha agulha para o meio. E vamos fazer aqui a nossa costurinha. Não esqueçam de puxar o forro. Para que ele não invada o espaço do cursor. Agora, eu terei que fazer uma costurinha. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Novamente, eu fiz a costura de pesponto. E agora, eu vou fazer uma costurinha em toda a volta. Em toda a volta, prendendo o forro agora. Vamos costurar aqui em toda a volta, para que a gente consiga prender o forro na peça. E aí, a gente tem que refilar os excessos, a gente tem que tirar os excessos aqui. Então, vamos lá. Temos que fazer isso nesta parte, na outra que eu não fiz. A gente faz essa costurinha para segurar o forro aqui. Ó, uma costurinha na beiradinha, na bordinha. E agora nós vamos recortar o excesso de material aqui. Recortando, deixando bem alinhadinho. Gostaria que vocês assistissem os outros vídeos que eu fiz e que me dessem um feedback aí, me dissessem como eu estou me saindo, se eu fui clara nas explicações. Não aprendi a fazer as edições ainda, estou aprendendo a fazer algumas coisas, consegui fazer algumas, usei a IA para algumas coisas, a IA me proporcionou voltar aos meus 40 anos, hoje eu já estou com 58, mas eu fiz um shortzinho ali onde eu tenho 40. Que bom que nós tivéssemos a aparência de 40 novamente. 40 anos foi a idade mais maravilhosa da minha vida. Quanta coisa legal, divertida aconteceu hoje. Eu estou em busca de novas emoções e esta oportunidade aqui de ensinar o que eu aprendi está sendo muito bom para mim. Eu já comentei em alguns outros vídeos, mas se você não viu nenhum, o meu sonho de infância era ser professora. Não pude realizá-lo e agora estou realizando aqui.
Sem muitos recursos, na verdade com pouquíssimos recursos, mas com bastante boa vontade. A máquina doméstica nos limita muito, né? Para fazer muitas, gostaria de fazer outras peças mais complicadas, mas acabo ficando muito estressada quando eu sinto que a máquina tá sofrendo ali, e eu também, consequentemente, fico sofrendo para conseguir costurar algo que é grosso, tem muitas camadas. Então, todas as técnicas que eu passo para vocês aqui são com materiais extremamente finos. Por exemplo, essa peça eu não estou usando nenhum tipo de estruturador. Mas se você quiser usar os estruturadores, você pode usar. Eu não vejo problema nenhum em não usar, porque é uma peça para colocar canetas. E até facilita por ser molinho, não ter tanta estrutura, que caiba a mochila das crianças. Então, refilei, ó, tirei os excessos. Inclusive, eu tava observando que este meu gravar pelo celular fica complicado até de eu mostrar a peça para vocês. Se for uma peça maior do que essa, já fica bastante complicado. Então, o que que nós teremos aqui, ó? O que que nós temos? Nós temos o seguinte, duas peças, tá? A peça de 20 centímetros por 32 e a peça de 8 centímetros por 32. 32 é no sentido do zíper. Agora, nós teremos que colocar o carrinho aqui do zíper. O carrinho do zíper, o cursor do zíper. Eu ainda troco todos os nomes, tá? Então, vamos colocar aqui. Hoje nós não temos uma peça reserva. Hoje eu não tenho uma peça reserva, então o zíper, o cursor vai ter que entrar aqui. Eu terei que deixar alinhado ao vivo e a cores não temos outra chance. Vamos tentar colocar aqui de uma forma, num primeiro momento, usando uma técnica. Só colocando aqui e vamos, tem que entrar alinhadinho. Vamos ver se ficou alinhadinho. Ó, é preciso que fique alinhadinho aqui. Deixe-me ver se está alinhadinho. Eu vou ir até aqui e vou verificar se aqui está alinhadinho. Está 1 milímetro desalinhado, mas eu não vou. Ó, passa-se todo o cursor. E agora nós precisamos passar o cursor novamente. Vamos colocar aqui novamente. Você aí, você faz 100%. Você não deixa esse 1 milímetro que eu deixei aqui desalinhado, tá? Você faz o seu melhor aí. Vamos colocar aqui. Ó, consegui colocar. Você puxa e deixa assim, ó. Então, se terá essa peça assim, assim, certo? Ó. O que nós temos que fazer agora? Agora, nós precisamos colocar a parte do fundo, que é essa parte aqui, ó. Eu dei para vocês uma medida de 10 centímetros por 31, para que você tivesse uma sobra aqui, ó.
para que você consiga colocar e cortar o excesso. Mas, na verdade, vamos ver aqui o total da peça aqui, que ficou com 27 centímetros. Então, você pode cortar aí 10 por 27, mas daí você, ó, primeiro você coloca, faz essa estrutura aqui, ó. Primeiro você faz essa estrutura, para depois você cortar esta peça aqui, ó. Eu deixei maior, tá? Eu deixei 10 por 31. Foi a medida ali, né, que eu passei, deixa eu ver. 10 por 31. Eu teria que ter feito uma outra coisa que eu esqueci. Que foi, vamos ver se eu vou ter aqui a medida exata. Não vou ter. Deixa eu ver outro aqui. Outro aqui. Falha nossa. Então, vamos fazer o seguinte. Deixe-me cortar exatamente. Vou costurar. Nós teríamos que colocar, eu deveria colocar, não. Ó, eu devo colocar um forro nesta parte de 10 por 31, é preciso que se coloque um tecido de forro. Eu vou colocar aqui, ó. Eu esqueci de recortá-lo e agora eu não quero parar o vídeo para ter que ir ali buscar, então eu vou colocar aqui assim. Eu vou colocar aqui, prender e vou mostrar como teria que ter sido. Desculpem a falhas acontecem, mas isso não vai impedir em nada que vocês entendam o processo. Vamos colocar aqui. Deixa-me retirar aqui, vamos passar aqui a outra parte. Vamos colocar aqui mais uma vez. Eu não quero ter que regravar todo o vídeo. Então, nós vamos ter que fazer assim mesmo. Vai dar tudo certo. Inclusive, aqui vai ficar de outra cor. Vocês não prestem atenção nisso. Prestem atenção na técnica. Ó, é preciso que nessa parte de 10 por 31, vocês já coloquem o tecido de forro nela e façam uma costurinha em toda a borda. Tá, ó, assim, vocês me desculpem que eu tive que pegar outro material que estava mais à mostra, mais perto. Então, na medida de 10 por 31, que é o fundo da peça de vocês, vocês precisam já colocar um forro, tá? Coloca o forro e aí você faz a costurinha na beiradinha. Depois que tá pronto isso, que essa peça está pronta, aí você vai vir com ela e colocar aqui nesta borda, ó. Você coloca ela virada, vira ela assim e coloca aqui na borda a linha e costura. Então, vamos fazer isso. Cuidando para que você fique com tecido vamos alinhar aqui e costurar. Não se preocupem com isso, foi só uma falha técnica. Mas para nós não perdermos, para eu não perder todo o vídeo, no final vai dar tudo certo. Então, vamos costurar aqui. Uma costurinha. Eu coloco a minha agulha para a direita
e vou costurar aqui. Uma costurinha na bordinha. Ainda bem que eu estou no momento que dá para fazer o que eu preciso fazer. Ó, ainda faltou uma etapa. Aqui estão. Aqui estão os puxadores que eu deveria ter colocado. Então, vamos colocar os puxadores. Vamos colocar os puxadores. Vamos colocar puxadores cinza. Fica mais bonitinho do que puxador amarelo, né? Vai ficar feio esse puxador. Feio não, mas que cor teria que ser aqui? Puxador vinho? Não tem puxador vinho. Então, vamos cortar aqui, vocês já vão ver como se faz os puxadores. 6 centímetros. Corto aqui 6 centímetros. Mais um pedaço de 6 centímetros. Então, os puxadores é o viés de Boneon que eu estou usando. Você usa aí o viés da sua preferência para fazer os puxadores. Eu pego o isqueiro, passo assim para dar uma seladinha aqui, para segurar. Você passa um foguinho com o seu isqueiro. E onde você vai colocar os puxadores? Eu já deveria ter colocado o puxador aqui. Lembrei a tempo. Então, vamos colocar. O puxador você precisa colocar aqui, ó. Em cima do seu zíper, tá? Em cima dos dentinhos do zíper. Alinha ali o centro. E você precisa costurar aqui. Antes de prender o fundo. Antes de prender o fundo do estojo, você precisa fazer esta costurinha aqui. Deixe bem alinhadinho para ficar bonitinho. Vamos lá. Prendi de um lado. Deixe-me aproveitar que eu ainda não costurei aqui. E vamos colocar o outro aqui antes de colocar o fundo. Senão já iria ficar sem. Já iria ficar sem. Vamos colocar aqui do outro lado. Colocaremos aqui. Vamos colocar aqui. Baixa assim. Arruma esse aqui. Pronto. Preso. Deixe-me só tirar as linhazinhas. Vamos tirar as linhazinhas. Então, o processo correto seria: primeiro colocar os puxadorzinhos. Depois de unir ali as duas peças, colocar o zíper. Colocar o zíper, aí colocar os puxadores. Ó, então seria colocar essas duas peças, o zíper, os puxadores primeiro, colocar um forro atrás dessa parte do fundo, fazer a costura na bordinha, e aí você vem e coloca o seu fundo aqui na lateral, tá? Então, vamos aqui voltar a costura. Costure devagar em cima dos dentinhos do zíper para não quebrar sua agulha. E vamos costurar aqui na bordinha novamente. Devagar. Costurei uma parte. Já vou
o que eu preciso fazer aqui, já vou retirar o excesso de zíper deste lado. Antes eu vou fazer uma costura de reforço aqui. Precisa-se fazer essa costura de reforço. Vamos fazer aqui uma costura de reforço. Faça a costura de reforço e aí remove-se o excesso de zíper. Remove-se o excesso de zíper. Use uma tesoura só para cortar zíper, tá? Passe o isqueiro aqui, dê uma seladinha. Então, esse lado aqui está pronto. Agora, eu vou alinhar, porque ficou sobrando. Eu vou tirar o excesso, ó. Eu preciso tirar esse excesso aqui. Vamos recortar aqui e tirar o excesso. É melhor deixar com sobra do que faltando, ó. Vou retirar aqui o excesso. Inclusive, esse aqui eu vou deixar para retirar o excesso com bem pouquinho excesso. Não, tem que tirar. Tira um pouquinho. Esse eu vou tirar um pouquinho, pelo menos. E vou colocar agora o outro lado. Agora, nós temos que vir com esta parte, ó. Coloquei aqui, certo? Coloquei aqui, inclusive, antes disso, nós podemos fazer já... O que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó. Traz essa parte e coloca aqui. Deste outro lado, alinha e costura. Vamos alinhar e costurar aqui. Vocês já vão entender. Alinha-se e costura. Deixa eu ver uma coisa. Alinhando. Vamos alinhar e costurar. Temos que costurar os dois lados. Esse é o fundo da peça. Vamos colocar aqui. Vamos retirar aqui os excessos de linha e vamos ver o alinhamento aqui. Aqui está direitinho. Tem que ficar alinhadinho. Esse lado aqui ficou alinhadinho. Este lado aqui está sobrando uma pontinha. E eu vou tirar esta pontinha aqui que ficou sobrando, certo? Vamos tirar a ponta que está sobrando aqui. Tiramos a ponta que estava sobrando. Vamos tirar mais um pedacinho. Então, agora precisamos de novo fazer o reforço aqui na altura do zíper. Vamos fazer o reforço antes de remover o excesso de zíper. Deixe-me tirar uma sujeirinha que está aqui. Vamos fazer aqui. Pronto, fiz o reforço. Agora, eu vou remover o excesso de zíper, queimar ali com o isqueiro, remover os excessos de linha, e nós vamos precisar fazer um acabamento nessa borda. Aqui.
aqui, sela-se aqui. Selar um pouquinho mais, tá sobrando. Aqui já foi selado, certo? Então, nós teremos uma peça assim, ó. Ó. Aqui seria o forro amarelo, né? Não seria esse forro. Mas, devido à falha técnica, ficou esse forro. O que nós precisamos fazer agora? Você precisa concluir essas duas etapas e depois você vai precisar colocar o acabamento aqui. Você pode usar o viés de Boneon, que é este viés aqui, ó. Ele dobra assim ao meio, ó, ele tem um vinco que ele dobra e você vai colocar aqui. Ou você vai fazer o que eu vou fazer agora. Vou usar o viés do próprio material. Eu cortei tiras de aproximadamente 4 centímetros aqui. Ó, 4 por 33, eu acho, 32, para que sobre dos dois lados, para que eu consiga fazer o acabamento aqui, ó. Este será o meu viés. Você vai prender, você vai deixar bem justinho aqui. A primeira costura aqui foi feita a meio centímetro, com a minha agulha para o lado direito. Agora, eu vou colocar o viés aqui e vou deslocar a agulha para o centro, para que a segunda costura fique ao lado desta. Se a sua agulha não desloca, você vai ter que ter o cuidado de imaginar que está costurando um pouquinho mais para dentro. Que agora, nesse momento, você não está enxergando ali essa outra costura. Então, você tem que ir costurando e ir puxando aqui, para que o seu viés fique bem encostado aqui, ó. Se ele não ficar encostado, aí fica feio o seu trabalho. Então, vamos aqui fazer a costura do viés. Vamos colocar aqui, baixa-se a agulha um pouco. É preferível que você baixe um pouco a agulha, puxe os fios de linha para trás, para você fazer esse processo. Para que você não corra o perigo de a sua linha sair na hora da costura. Então, ajustei e vou costurar. Se você quer um trabalho extremamente profissional, nesse momento eu deveria trocar a minha linha aqui por uma linha amarela. Eu estou com a linha amarela na parte de baixo e vermelha na parte de cima. Mas você aí tenha o cuidado de usar linhas do tom do seu tecido de forro. Alinha-se, puxa-se a linha aqui bem justinho. Fica bom para vocês para vocês visualizarem onde eu fiz. Ó, a segunda costura ficou a 1 centímetro da borda. O que eu faço agora? Vamos fazer do outro lado. Vamos colocar a outra tira. Então, vocês podem anotar aí com o material. Eu cortei 4 tiras ali, caso eu precise. Cortei as 4 tiras e esqueci do tecido de forro dessa parte ali que vocês viram agora. Então, mas vocês cortem aí, lembrem de cortar o forro da parte que é a parte do fundo do seu estojo.
Baixa-se um pouco a agulha, puxa-se as linhas para trás e vamos à costura do viés. Depois que eu faço isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou remover o excesso de tecido aqui. Se você for usar o viés de boneon ou de gorgurão, você não vai precisar fazer isso. Mas como eu penso que você esteja costurando em uma máquina doméstica, se você fizer agora esse processo aqui, você puxa o excesso, por isso eu deixo uma tira de 4 centímetros, para que sobra uma borda aqui, ó, para que eu possa recortar. Você vai ver como fica. Eu recorto aqui. Por eu estar usando esse forro aqui, que é o nylon 70 emborrachado, ele me permite fazer esse processo, ele não fica desfiando. Você usa uma tesourinha e você recorta e fica assim, ó. Não agrega camada aí na sua costura. Vou remover aqui o excesso na outra parte. Tem que fazer isso, remover aqui também. Enquanto eu faço esse processo, você toma um cafezinho. Vocês estão vendo que eu estou cheia de roupas. Porque aqui está próximo de 0 graus. Deve estar nesse momento uns 5 graus, 7 graus. Deu uma esquentada um pouquinho, tava bem baixa a temperatura. Esquentou um pouquinho. E está sendo, a previsão é de muito mais frio aqui no Rio Grande do Sul. Aonde você mora? É frio? Vamos remover mais esta. Mais esta parte. A melhor maneira de você não achar que eu tô demorando é você costurar junto comigo. No início do vídeo eu passo os materiais, você pausa o vídeo, você arruma os materiais e aí nós vamos costurar juntos. Aí, ó, aqui a parte, essa é a parte do fundo e assim nós temos uma peça desse jeito. Nós precisamos achar o meio dessa peça aqui, ó. Puxar assim e fazer um pique aqui. Encontrar este meio, do outro lado também. Temos que encontrar aqui, ó, o outro meio. Temos que encontrar o meio aqui, ó, dessa parte.
tá? Como é que nós vamos aqui achar o meio? Vamos marcar aqui. Vamos fazer aqui um piquezinho, pequenininho, para marcar o meio do material. E agora, aqui do outro lado, ficou difícil. Deveria ter marcado de outra forma, mas tá tudo certo. Vamos marcar aqui o meio. Por que que temos que marcar os meios? Porque agora nós precisamos encontrar os meios, ó. Eu achei o meio dessa parte aqui e o meio da outra, da parte maior. Agora, nós precisamos unir aqui, ó. Colocar uma presilha bem aqui, unindo o meio. Vamos virar assim. E esta costura grossa aqui, ó, ela tem que ficar, as duas costuras, elas têm que ficar viradas, tombadas para o centro aqui da peça. Vamos prender aqui também. Prender aqui embaixo. Então, vamos colocar aqui de novo. Colocar aqui o meio. Você não está querendo, não estou entendendo você. Então, vamos prender aqui novamente o meio. Estica-se assim. Prende-se aqui. Vamos prender aqui na borda. Temos que distribuir aqui, prender e costurar esta parte e costurar a parte de baixo. Então, ó, então agora nós vamos fazer uma costura de fechamento aqui na borda, só para prender tudo isso aqui. Vamos prender aqui tudo. Retrocesso no início, no final. E costura-se. Alinhando e costurando. Você precisa fazer esse processo dos dois lados. Vamos alinhar aqui de novo. Vamos alinhar, ó, a parte do fundo com a parte da frente aqui. Alinhar e prender. Prende-se o meio, estica-se um pouco assim, ó, para que sobre o mesmo tanto dos dois lados. Não esqueça de tombar as costuras para o lado de dentro. As duas tombadas assim para o lado de dentro da peça. Então, vamos prender aqui e vamos fazer a costurinha aqui. Vamos fazer aqui. Geralmente eu faço em uma peça bem pequena, essa demonstração aqui. Ó, então, nós temos a peça fechadinha, ó, fechou em cima, fechou embaixo, ficou assim, certo? Ficou, ó, compridinha, ficou o fundo assim, ó. Ó, as duas costuras pra dentro, entendeu? O forro aqui dentro, pronto. Agora, vamos fazer o acabamento dessa extremidade aqui. Então, você vai precisar das 4 tiras mesmo.
4 tiras para fazer o seu acabamento. Vamos fazer o acabamento aqui. De novo, eu desloco a minha agulha para o meio. Vamos prender o viés aqui. Eu estou aprendendo a editar. Vamos ver se eu vou conseguir fazer a junção desse vídeo. A junção. Retrocesso no início e no final. Você precisa alinhar para poder costurar. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Ó, eu fiz a costura ali, ó. Agora eu removo esse excesso aqui e fica o acabamento desta parte. Deveremos fazer o mesmo na outra parte. Vamos aqui remover esse excesso. Vamos remover dos dois lados. Removendo dos dois lados. Olha, fica um acabamentinho assim, ó. Então, a peça de vocês tem que ter acabamento, ó, nesta extremidade e na extremidade de baixo. Pronto, após nós fazermos isso, ó, o acabamento embaixo e o acabamento em cima, agora chegou a hora de nós marcarmos as caixinhas de leite. Nós marcaremos caixinhas de leite de 3 centímetros por 3 centímetros. Então, vamos marcar aqui caixinhas de leite de 3 centímetros por 3 centímetros. A partir da costura. Como seria aqui? Deixe-me ver. Eu quero usar uma técnica que eu estou usando. Nesta aqui vai ser o contrário. Nesta aqui vai ser o contrário. Assim. Eu costumo utilizar o próprio tecido de forro para fazer o acabamento das caixinhas de leite. Nas nécessaire, porque agora eu fiquei confusa. Nas nécessaire box, a maneira, o corte é diferente desta aqui. A parte onde recorta é diferente dessa aqui. Eu marco apenas um lado,
Após eu marcar, eu não marquei o quadradinho, tá? Eu não fiz assim, ó. Eu não fiz um quadradinho de 3 por 3, eu fiz apenas um dos riscos, o outro risco seria aqui, né? Seria um quadradinho de 3 por 3. Ou melhor, eu vou marcar aqui para vocês verem como seria na técnica convencional de caixinha de leite. Seria assim. Ó, no método tradicional, eu deveria ter cortado a caixinha de leite assim, ó. É um quadrado, eu marquei 3 centímetros a partir da costura, 3 para lá e 3 para baixo. Como eu não vou recortar toda ela, eu vou recortar apenas uma das partes, para que eu possa usar o próprio tecido de forro como acabamento. Antes de eu recortar as caixinhas de leite, eu preciso fazer uma costura aqui nos cantinhos, para reforçar as caixinhas de leite, senão na hora de abrirmos, elas irão descosturar. Então, vamos fazer a costurinha de reforço. Eu coloco 1 centímetro para frente aqui, retrocedo e vou até o outro lado. Tenho que fazer o reforço na outra parte também. Coloco 1 centímetro para frente da caixinha de leite, retrocedo e vou até a outra parte. Então, agora a caixinha de leite já foi reforçada. Ou melhor, a costura, né? A caixinha de leite não. A caixinha de leite ainda não foi cortada e nem costurada. Então, vou retirar as linhas. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou explicando? Me desculpem pelo transtorno, por eu ter esquecido a parte do forro. Então, agora chegou a hora de nós recortarmos. Eu vou recortar apenas uma parte. Para você que não está acostumado com essa técnica e você for fazer este estojo box, este estojo de Bobbie Goods aqui, ele é diferente, a maneira de cortar é diferente de quando você vai fazer o estojo box. Quando você vai fazer o estojo box, a parte que você corta é a parte que é paralela aqui com o zíper. Neste aqui, o corte vai ser diferente, ele vai ser no outro sentido. Então, eu vou cortar aqui. Eu uso um clips de papelaria, ó. Para que eu uso isso aqui? Para impedir que quando eu for cortar a caixinha de leite, ela seja cortada além do que é preciso. Deixa eu conferir aqui, que eu tô achando que ela tá meio pequena. Não, tá certinha. A gente sempre coloca aqui e confere se as duas estão cortadas no mesmo. Vamos conferir se as duas estão cortadas iguais, tá? Então, vamos recortar. Vamos arrumar aqui o clips e recortar. Ó, quando a gente usa o clips, quando a gente vem com a tesoura aqui, ó, por mais que eu aperte com força, eu não vou conseguir cortar além do que é preciso, certo? Coloco o clips na outra parte e vamos recortar. Vamos colocar aqui. Vamos arrumar que você saiu daí. Vamos recortar a outra. Vai aí, queridinho. Então, recortando.
Vocês sabem se o perfil de vocês é público ou privado? Eu tenho perguntado isso agora em todos os vídeos. Porque 90% dos meus inscritos são pessoas com perfis privados. E quem tem perfil privado, eu não consigo responder, nem saber quem você é e nem responder nenhum tipo de comentário que você tenha feito. Então, ó, após eu ter, ó, cortado assim, agora eu preciso só remover só essa parte da costura, ó. Vou remover só a parte da costura. Para que eu fique com material para fazer o acabamento. Vamos remover a parte da costura das 4 partes. Removendo a parte da costura das 4 partes. Ó, removi só a parte da costura. Agora, nós temos que abrir o zíper. Agora é a hora de abrir o zíper para fechar as caixinhas de leite. Vamos abrir o zíper e fechar as caixinhas de leite. Vamos fechar as caixinhas de leite para trás, para frente. Ó, aqui, essa parte da costura aqui vai ter que ficar para o lado do zíper. Ela vai ter que ser virada, tombada para o lado do zíper, certo? Você abre a caixinha de leite e você vai ter que tombar essa costura ali para o lado do zíper. E agora, nós teremos que colocar aqui a nossa alça. Eu simulei uma alça. Você deve fazer uma alça de uns 22 centímetros, certo? Eu simulei uma alça, porque quando chega nessa parte aqui, ó, essa costura aqui fica muito grossa, e mais uma alça grossa fica muito difícil. Então, eu fiz uma alça usando viés de boneon e o sintético, mas você compra a sua alça de verdade para colocar. Como é que você vai colocar a alça? A parte da frente da alça fica para o lado de dentro da peça. Você tem que colocar a alça aqui, ó. Ela precisa ficar alinhadinha com um centro aqui, ó. Você vai costurar a alça junto com essa parte aqui, ó. É preciso costurar assim. Então, vamos colocar aqui e costurar essa parte. Vamos colocar aqui, tem que amassar aqui o seu tecido. E vamos costurar aqui. Baixamos a agulha, puxamos as linhas. E vamos colocar aqui, baixa-se. Vamos costurar aqui primeiro, para que a alça não saia do lugar. Vou costurar primeiro a parte da alça. Dei uns pontinhos para que a alça não se mova. E agora eu vou costurar fechar toda a parte. Então, fixei a alça. Agora eu vou fazer a costurinha. Puxando as linhas que teimam em vir. Vamos colocar aqui, vamos fechar aqui. Para que você já consiga fazer, eu vou explicar tudo que vai ser feito aqui nessa alça. Nessa parte da caixinha de leite. Ó, após eu ter colocado a alça aqui dentro, centralizado com essa costura vai ficar tombada para frente, pro lado do zíper.
você precisa remover esta parte aqui do sintético, você vai recortar, tendo cuidado de não cortar esse pedaço de forro aqui, porque este pedaço de forro é que será o seu acabamento, ó. Ele mesmo vai ser o seu acabamento. Vamos recortar aqui, eu viro pelo lado do forro para que eu consiga enxergar. Vamos recortar aqui. Se eu estiver visualizando aqui a parte de trás, aí eu não corro o risco de cortar. Ó, recortei. E agora eu venho com a parte que sobrou, ó, do próprio sintético aqui, ó, do próprio forro, ó. E este vai ser o meu acabamento. Isso você vai fazer em todas as caixinhas de leite. Nas duas de baixo e na outra aqui que falta. Agora, você tem que colocar a alça aqui na outra ponta ali, ó. E costurar. Então, vamos fechar aqui. Esse é o processo em todas elas. Vamos fechar aqui. Agora, eu desloquei a agulha para o centro, para que eu tenha uma margem maior de costura. Então, após eu fazer a costura, ó, de 1 centímetro aproximadamente, eu vou remover aqui esse tecidinho. Inclusive, você poderia ter feito até uma costurinha a mais de reforço em cima da alça, né? Você deve fazer. Eu não fiz daquele lado, mas eu vou fazer deste lado aqui. Então, aqui nessa outra caixinha de leite, do outro lado, vamos abrir, colocar aqui, centralizar. Coloca-se ali, vou deixar um pouquinho para fora, aqui você, aqui, exatamente, prende-se aqui, e vamos colocar aqui, levanta aqui, tendo cuidado de não deixar a alça torcida, ela tem que ficar, as duas tem que ficar na mesma posição. Mesmo sentido. E você está me dando problema por quê? Eu vou prender você, você não vai mais me dar problema. Deixa eu arrumar você aqui. Pronto. Vamos aqui prender você. Resolvi prender primeiro a alça, para depois fechar, para que a alça não se desloque. O ideal, na verdade, seria também aqui nessa parte colocar fita dupla face, para que a alça não se desloque. Ó, mais uma vez eu vou remover aqui, remover esse tecido, esse sintético, virando pelo lado do forro, vou remover o sintético. Sem problema, vamos tirar aqui direitinho o excesso. E aí, a gente vira o tecido de forro, ó. Ele é o acabamento. E também você pode optar por colocar o viés de boneon. Você vem com o viés de boneon aqui e coloca assim, ó, o viés de boneon aqui, ó. Faz o acabamento com o viés de boneon. Ele vai ficar um pouquinho mais grosso para costurar. Aí você que decide. Como eu falo para vocês,
Eu prefiro que a minha máquina não sofra tanto para fazer isso. Tenho que fechar apenas 2 outras caixinhas de leite, as 2 últimas, e aí nós poderemos desvirar a peça. Nós teremos o nosso estojo Bobbie Goods. Não temos edição, mas você pode adiantar o vídeo. Agora você já sabe o que foi feito, o que tem que ser feito em todas, ó. Essas costuras têm que ficar viradas para o lado de dentro. Você sabe que o processo aqui agora é só repetição do que eu expliquei na primeira ali. Mas eu tenho que fechar todas elas para que você possa ver a peça finalizada. Então vamos fechar aqui. Costurinha, abençoadinha. Vai. Removo o sintético. Removendo o sintético. Vamos fechar você. Não se esqueçam de me dar um like, de se inscreverem no canal. A cada dia eu vou procurar trazer novos conteúdos, melhorar os equipamentos, um pedestal melhor, daqui a pouco uma câmera. Mas eu vou depender de vocês, do interesse, das curtidas, dos compartilhamentos, dos likes, dos comentários, certo? Vocês que irão determinar aí o meu sucesso aqui, né? Vamos fechar a última caixinha de leite e nós poderemos desvirar a peça. Se você ficou até aqui, muito obrigada. A última caixinha de leite. Vamos fechar a última caixinha de leite. E teremos a nossa peça concluída. Vamos virar. E aqui está a última caixinha de leite. Tudo pronto? Podemos desvirar a nossa peça. Vamos desvirar. Eu vou aquecer um pouco a peça com o secador para que ela desvire molde com maior facilidade. Vamos aqui, um momento. Todas essas etapas são necessárias. Agora nós vamos desvirar a peça. Vocês verão que estojo legal. As crianças amam esse estojo aqui. O estojo original do Bobbie Goods vem muito fraquinho, muito frágil. Então, você pode fazer aí este que fica mais forte, mais reforçado. E cabe muita canetinha aqui. Muita canetinha aqui dentro. Você pode fazer maior. E aqui está o nosso lindo, maravilhoso estojo, apesar dos contratempos e da demora. Aqui está ele, lindo e maravilhoso. Vocês podem usar estruturador, como eu disse, se vocês quiserem. E aqui está a nossa peça maravilhosa, o nosso estojo Bobbie Goods. Com os puxadorzinhos, aqui vocês podem botar do próprio material sintético, de outra cor. E eis aqui a peça de hoje. Muito obrigada a todos vocês. Agora nós iremos tirar uma foto.